A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos abrir no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, versículo 12, alguns versículos. Amém, irmãos? Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. E não há nada de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo de forno ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és, ó Deus, conhecedor, Pai, de tudo aquilo, ó Deus, que nós necessitamos. Por isso, nessa noite, nós nos prostramos humildemente diante da Tua presença e Te pedimos: fala conosco, Deus, porque queremos e precisamos ouvir de Ti. O Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos, e que esta palavra, Senhor, venha aquecer os nossos corações e que possamos ter, Senhor Jesus, o discernimento naquilo que será falado nesta noite, para que possamos compreender a Tua palavra e permanecermos firmes diante da Tua presença. Pai, eu oro e Te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Como foi dito durante o louvor, irmãos, muitos irão vender a sua salvação, muitos irão trocá-la por um prato de comida.
Muitos, porque nós vemos hoje o esfriamento que há no meio do povo de Deus. Nós estamos vendo que os dias estão diminuindo, os dias estão encurtando. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus a cada dia, a todo instante. Há um novo detalhe que nos faz recordar daquilo que o Senhor Jesus disse, que antecederia a sua volta. E tem muitos que estão dormindo, tem muitos que vão ficar, porque não conseguem acordar. E o Senhor diz: desperta tu que dormes. O povo precisa acordar, o povo precisa crer que realmente o Senhor Jesus está às portas. Se não for assim, no dia da vinda do Senhor, no grande dia, muitos irão se lamentar. Muitos irão fazer como foi nos tempos de Noé. Muitos vão dizer: foi pregado, foi falado, e eu não acreditei, mesmo vendo a arca sendo construída, eu não consegui acreditar que o improvável poderia acontecer. E assim nós estamos vendo hoje, que a palavra está sendo pregada, os sinais estão mostrando, Deus está nos usando para reforçar que a volta dele se dará dentro de muito pouco. E ainda há aqueles que estão desapercebidos. Muitos ainda estão achando que o Senhor demora para voltar, que mais tarde, talvez, eu precise ter esse encontro com Deus, mas agora é cedo, ainda não é o momento. E o Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e você não tem nada preparado. O Senhor me chamou a atenção aqui nesta palavra, quando os servos de Deus, 3 jovens judeus, mas fiéis ao Senhor, 3 jovens que não venderiam a sua salvação por nada de ouro, de prata, de joias, por nada eles trocariam a salvação deles. Tanto é que eles tinham a certeza de que não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus que tem estado conosco, o Deus que tem nos guardado, o Deus que tem nos livrado, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que não tem deixado faltar nada para nós, o Deus que tem nos dirigido, o Deus que tem falado conosco. Assim, aqueles jovens, eles tinham a certeza que não existia outro Deus além deste. E eles estavam diante de um rei idólatra. E esse rei mandou que se levantasse uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, por 3 de largura, colocou ali na planície de Dura. E ele chamou todos, ele convocou a todos para que viesse para a inauguração daquela estátua. E que todos que ouvissem as músicas, os instrumentos tocando, naquele momento deveriam curvar-se e adorar aquela estátua, aquela imagem. E eles não fizeram. E eles sabiam o risco que eles estavam correndo, porque o rei havia feito um decreto, que todo aquele que não se curvasse diante daquela estátua, que não adorasse aquela imagem, seria de imediato lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Eles sabiam que eles estavam correndo risco de vida, mas eles não temeram pelas suas vidas. Eles
preferiram manter-se fiel a Deus. Eles preferiram manter a sua fidelidade, porque para eles, a vida deles aqui nesta vida não interessaria para mais nada. Mas o que eles queriam era estar com Deus. Eles queriam ser fiel até a morte, para que no último momento eles pudessem ver o céu aberto, os anjos descendo para buscá-los, para que eles pudessem estar na glória junto com o Pai. E está faltando hoje, irmãos, este empenho, está faltando hoje essa crença, essa fé para o povo que se diz um povo de Deus. Eu comento que é difícil para muitos estarem dentro da igreja num culto de quarta-feira. Realmente é difícil. Mas para estar numa facilpa, numa terça-feira, não é. Para estar numa facilpa, numa quinta-feira, não é. Mas para dedicar 1 hora, numa quarta-feira, para o Deus que tem sustentado a vida deles, para que tem cuidado deles, da família deles, para um Deus que tem dado a prosperidade através do trabalho deles, para o Deus que tem cuidado, para o Deus que morreu na cruz para salvar este povo. Eles não têm essa ousadia, eles não têm essa determinação para dizer: primeiro eu vou servir o meu Deus, primeiro eu vou fazer a vontade do meu Deus, primeiro eu vou fazer por aquele que fez muito por mim. Que ainda que eu me dedique em tempo integral, eu não consigo fazer sequer 1/1000 do que foi feito pela minha vida, pela minha família. Porque o Deus, Ele diz para nós que Ele cuida até a 1000ª geração nossa. Ele cuida e abençoa. E nós, irmãos, o que estamos fazendo com esse precioso tempo que o Senhor está nos dando, que pouco tempo nos resta nesta vida? Vamos ser, irmãos, dedicados, vamos ser gratos por aquilo que Deus tem feito por nós. Vamos confessar, irmãos, vamos consagrar as nossas vidas, vamos nos curvar diante de Deus e vamos esperar tão somente nele, porque se o Senhor voltar hoje, Ele não irá nos encontrar no mundo, mas Ele irá nos encontrar na casa dEle, na presença dEle, louvando, adorando o nome dEle. Nós não vamos estar em pecados, porque Deus, Ele diz claramente: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eis que estou no meio deles. O Senhor se faz presente aqui, mas o Senhor não se faz presente numa festa como esta, porque lá não tem um sequer em nome do Senhor Jesus, quanto mais 2, 3 ou mais. Lá estão todos adorando o mundo, fazendo a vontade da carne. Nós não, irmãos, nós temos que ter esse discernimento que teve esses 3 jovens. Eles se entregaram ao Senhor Jesus. Eles disseram para o rei: o Senhor pode fazer o que quiser conosco, mas o Senhor não tem autoridade, o Senhor não tem poder nenhum para nos ferir, porque o nosso Deus está nos guardando, o anjo do Senhor está em volta de nós, nos protegendo de toda a tua ira, de todo o mal que o Senhor pode nos causar. E ainda assim, irmão, todo o mal que Ele poderia provocar seria na carne, no nosso espírito Ele não pode tocar. O nosso espírito pertence ao Senhor Jesus. Nós que estamos buscando a santificação, nós que estamos buscando na presença do Senhor, nós que estamos implorando a Deus pelo perdão dos nossos pecados, porque nós pecamos sim, irmãos, e pecamos muitas vezes até involuntário, muitas vezes sem saber, mas nós pecamos e pedimos o perdão de Deus, e Ele está ali para nos perdoar. Então nós estamos buscando, irmãos, estar na presença de Deus, para que o acusador não tenha nada para nos acusar naquele momento em que o anjo do Senhor
Senhor vier para nos buscar, quando nós nos colocamos, irmãos, diante do Senhor em oração, quando nós intercedemos pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho, quando nós intercedemos, o Senhor Jesus, Ele está ali do nosso lado. Ele está ouvindo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor, irmãos. E Ele ali naquele momento, Ele diz para nós: eu estou liberando neste momento aquilo que você está pedindo. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as coisas, elas demoram um pouco para acontecer, mas elas demoram a acontecer não é porque o Senhor não nos ouviu, não é porque o Senhor não quer nos atender, porque o Senhor nos atende imediatamente, assim como foi com Daniel. Daniel orou ao Senhor, a resposta demorou 21 dias para chegar, mas o Senhor disse para ele: no momento em que você se pôs a orar, naquele instante eu ouvi a tua oração e enviei a resposta. A resposta não chegou, irmão, de pronto. Por quê? Porque houve uma guerra no mundo espiritual. Muitas vezes o Senhor já libera para você aquilo que você pediu, mas os demônios, o inimigo, ele não quer ver você feliz, ele não quer ver você abençoado, ele não quer te ver sarado, ele não quer te ver prosperando, ele não quer ver a tua família sendo abençoada, ele não quer ver o teu lar sendo abençoado. Então ele se opõe e o Senhor envia anjos para guerrear por você. O Senhor envia um exército de anjos, irmãos, mas pode estar certo, a vitória ela vai chegar na tua vida. Aleluias, oh glória a Deus, aleluias. Irmãos, aqueles jovens, eles tiveram a ousadia, no momento em que o rei cometeu um grande erro, quando o rei disse para eles: vocês estão prontos para me adorar, para adorar a imagem que eu mandei levantar? Eu estou dando para vocês uma segunda chance, estou dando uma outra oportunidade para vocês, porque vocês não adoraram de primeira, mas se vocês fizerem isso agora, vocês estarão libertos desta promessa de serem lançados no fogo. Mas eles disseram: não, nós jamais iremos adorar o teu Deus, nós jamais vamos adorar a estátua que o Senhor fez. E o rei disse: tá bom, se vocês não vão adorar, eu quero dizer para vocês, vocês irão ser jogados, sim, dentro dessa fornalha. E eu quero ver quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos. O rei cometeu um grande erro neste momento, por não conhecer o Deus do profeta Daniel, o Deus dos seus amigos, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim como eles concordaram quando chegaram de não se contaminar com as iguarias do rei, esses 3 jovens judeus novamente concordaram entre eles que jamais se curvariam diante de deuses estranhos, que jamais iriam adorar outros deuses, não importando se seriam ou não lançados ali. Mas eles disseram: olha, rei, desse negócio nós não precisamos falar nada com o Senhor. Aliás, o que eles disseram para o rei foi isso aqui: o nosso Deus, Ele não precisa que nós façamos a sua defesa. Ele pode se defender por si só. Ele sabe se defender. Ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Agora, eu te digo, o nosso Deus, que livrou Daniel da boca dos leões, o nosso Deus, que livrou o rei Davi da fúria de um gigante, de Golias, Ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim, nós não iremos nos curvar diante desse teu Deus. Nós jamais iremos nos curvar. E naquele instante, o rei se enfureceu, mudou o seu semblante contra aqueles homens que faziam parte
dos departamentos do seu reino. A palavra do rei foi instantânea: aqueça-se 7 vezes mais. Mas o rei também desconhecia que o número 7 é o número da perfeição. Ele não sabia disso, irmãos. Então ele mandou que se aquecesse 7 vezes mais. E foi aquecida. E ele escolheu os homens mais fortes do seu exército que estava ali para amarrar aqueles 3 jovens e para lançá-los dentro daquela fornalha. E eles foram lançados ali dentro. Eles caíram amarrados ali dentro. Mas eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que o nosso Deus, Ele está ali, aonde você estiver, dentro de uma cova, dentro de uma fornalha, no meio de uma tempestade. O nosso Deus está ali para te guardar. O nosso Deus está ali para desamarrar, para te soltar, para te fazer caminhar livremente ao lado dele. E eles foram colocados ali, irmãos, amarrados. Mas a hora que o rei olhou, o rei viu que eles estavam passeando, como quem passeia na praça de um shopping center, todos livres, todos sorridentes, todos felizes, porque o Senhor estava ali do lado deles. Nós vemos, irmãos, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós podemos ter a certeza que estaremos em 4. Assim como estava Sadraque, Mesaque e Abednego e o 4º homem na fornalha, Jesus Cristo, assim nós estaremos também nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estará conosco, aleluia. Nós estaremos também, irmãos, andando livremente, se nós tão somente confiarmos e não entregarmos para o inimigo aquilo que ele pede. Porque o inimigo, ele vai sim tentar minar a nossa fé. Ele vai tentar mostrar que o nosso Deus não está preocupado conosco. Porque se ele tivesse, você não estaria enfermo. Se ele tivesse preocupado, não estaria faltando algo na sua casa. Se ele se preocupasse, ele teria atendido a tua oração e o teu lar estaria uma verdadeira paz. Estaria todos em harmonia. Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos abandona. Nós vemos aqui que no momento de grande dificuldade, o Senhor se manifestou como o 4º homem dentro daquela fornalha. Então, neste momento em que você pensar que você está sozinho, naquele momento em que você achar que não está tendo mais como você suportar aquela situação, no momento em que você chegar, pensar naquilo que o inimigo tem colocado, que você está sozinho, o Senhor diz para você, assim como Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Quando você pensar que você está fraco, aí é que você está forte. É nesse momento que você tem que levantar a tua cabeça. É nesse momento que você tem que olhar para o alto e dizer: Senhor, ajuda-me na minha fraqueza. Sê comigo neste momento. Me dê, Senhor Jesus, aquilo que eu preciso. E o que eu preciso é que o Senhor caminhe do meu lado. E o Senhor vai enviar o anjo dele para caminhar com você. O Senhor vai entregar, meu irmão, nas tuas mãos a tua bênção. O Senhor vai desatar todo o nó que tem tentado te amarrar, tudo aquilo que tem impedido que a bênção chegue às tuas mãos, o Senhor vai te entregar. Mas Ele quer que você faça o que fez estes jovens, que você tenha fé que o Senhor Jesus, em momento algum, Ele vai te abandonar. O Senhor jamais vai virar as costas para você. O Senhor jamais vai deixar um filho dele
desamparado, porque o Senhor diz: jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque todo aquele que confia no Senhor, o Senhor é com ele. Todo aquele que espera no Senhor, a resposta vem. A resposta vem. A resposta vem, irmãos, porque o nosso Deus, Ele está com os olhos dele voltados sobre os teus filhos. E Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe dos nossos anseios, Ele sabe também e conhece as nossas fraquezas, e Ele diz para nós que Ele jamais vai nos dar uma prova maior do que aquela que nós possamos suportar. E junto com aquela prova Ele dá também o escape. Ele deixou, irmãos, com que estes jovens, eles fossem lançados dentro daquela fornalha. Ele não livrou eles antes da fornalha. Aliás, eu digo que o Senhor já tinha operado o milagre antes mesmo deles serem lançados ali. Eu creio que o milagre não aconteceu no momento em que eles foram jogados, mas eu creio que o milagre aconteceu no momento em que eles confiaram no Senhor. No momento em que eles disseram que eles jamais, mesmo correndo risco de vida, adorariam outro Deus. Naquele momento, eles colocaram a fé deles em ação, e o Senhor viu ali neles que realmente eles estavam esperando somente no Senhor. E muitas vezes o Senhor deixa acontecer. O Senhor deixou que Daniel fosse jogado na cova dos leões, mas ali Ele fechou a boca dos leões. Ele deixou que o gigante viesse contra o teu servo Davi, mas ali Ele deu a vitória para Davi. Ele faz, irmãos, aquilo que nós não entendemos. O que Deus faz é simplesmente para nós glorificarmos e não questionarmos, porque nós não sabemos o que Ele faz, mas Ele sabe como fazer para nos livrar, para nos guardar e para nos entregar sempre, da melhor forma, aquilo que nós esperamos dEle. E nesta noite, irmãos, eu volto a dizer, vamos nos manter firmes, vamos continuar nas pegadas do Senhor, vamos continuar buscando nos santificarmos, vamos ter luta, vamos ter momentos de fraqueza, momento em que vamos pensar em desanimar, sim, mas isso tudo provém do inimigo. E nesse momento, irmãos, vamos dizer, o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz, verteu o seu sangue por mim, pecador, e eu quero neste momento me prostrar diante do Senhor, para que o teu sangue continue caindo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, para que no momento em que o Senhor voltar, o anjo passe sobre a minha casa e aqui não entre mal algum, que nós estejamos protegidos, guardados pelo anjo, pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz em nosso lugar. E nesta noite eu quero determinar, meu irmão, minha irmã, pela fé, que o anjo de cura está aqui passeando neste lugar. E Ele vai te curar se você crer. O anjo do Senhor está passeando no nosso meio. E Ele está neste momento olhando para o teu coração. E Ele diz para você, filho meu, permaneça firme, porque dentro em pouco vocês estarão comigo. Ainda que tenhamos que morrer por amor de Cristo, não negaremos. Vamos ser fiéis. Vamos pedir a Deus que Ele nos conceda a ousadia de podermos nos tornarmos fiéis a Ele, assim como Jó foi. Que Ele nos conceda uma fé semelhante à fé de Abraão, para que nós não negamos o nome do Senhor em momento algum, mas que nós possamos sempre afirmar diante de todos os obstáculos que a nossa fé, ela permanece no Senhor Jesus, porque Ele é o único que é digno
de receber tudo o que há de melhor entre nós. Amém, irmãos? Está entregue a palavra. Aplaudam ao Senhor.